Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Nogueira, gestora de qualidade do LMC Hospital, e hoje eu vou apresentar o Bate-Papo das 6. Estão aqui na bancada comigo, hoje o assunto é sobre cardiologia, prevenção e tratamento. Nós estamos aqui na TV Sim, ao vivo, no canal 16.1, que é aberto para todo o estado, e também no canal 316 na Sky. Também estamos ao vivo pelo YouTube. Vamos lá, hoje na bancada nós temos doutora Débora Eulálio, ela é cardiologista do Linhares Medical Center. Bem-vinda, doutora. Boa noite, Fernanda. Vamos conversar um pouquinho, obrigada pelo convite. Também temos o doutor Alberto, que também é cardiologista e arritmologista no Linhares Medical Center. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Muito bom estar com vocês novamente aqui para a gente conversar um pouquinho sobre coração. Isso aí. Então, toda quarta-feira aqui na TV Sim, no Bate-Papo das 6, o assunto é saúde, né? Então, hoje nós vamos abrir com cardiologia. E hoje a gente vai falar com eles a respeito de prevenção. Pode colocar, por favor, o cardiômetro na tela? Nós temos esse site. Fala pra gente um pouquinho, doutora Débora, o que significa esse cardiômetro, por favor? Esse cardiômetro, eu gosto muito de utilizar ele, assim, no meu dia a dia, às vezes para exemplificar para o paciente, né, o que significa a prevenção e o tratamento, né, das doenças cardiovasculares. Então aí, por exemplo, agora ele está mostrando que no ano, né, nós já tivemos aí, nós estamos ainda no início de março, 80.494 mortes, né, nós perdemos aí 80.500 vidas, né, para as doenças cardiovasculares, né? Então, a cada aproximadamente 90 segundos, a gente perde uma vida pela doença cardiovascular e doenças que poderiam ser, né, tratadas e controladas, doenças que cabem prevenção, e nós estamos aí começando o ano, então nós temos uma perspectiva de perder 400 mil vidas aí no ano de 2024 para as doenças cardiovasculares. Isso aí. E eu gostaria de ressaltar também, como a doutora Débora disse, que as doenças são completamente, assim, a maioria delas, elas são evitáveis, né? As mortes, né? O doutor Alberto estava falando sobre isso também, como a gente consegue evitar a maioria dessas mortes? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem a chance de diminuir a mortalidade cardiovascular em torno de 70%, se a gente controlar os fatores de risco, se a gente controlar as doenças que levam às causas mais graves, né, de morte cardiovascular, e simplesmente com ações básicas, por exemplo, mudança de hábito de vida em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação ao controle do peso, ao controle de algumas doenças como a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, a apneia do sono. E isso a gente consegue fazer com mudanças simples no nosso dia a dia e principalmente fazendo uma rotina de consultas com o cardiologista, no caso, para avaliar, determinar doenças cardíacas que estão acontecendo no momento, ou se na ausência de doenças cardíacas, avaliar
doenças que podem levar a doenças cardíacas e principalmente resolver o problema dos maus hábitos que também levam a essas doenças. Isso. E eu gostaria de ressaltar também que hoje Linhares é referência nacional e internacional na área de cardiologia, né? Nós temos hoje o orgulho de falar que os nossos pacientes não precisam mais sair de Linhares para procurar tratamento cardíaco. Hoje a gente está fazendo um movimento inverso, né? Vários pacientes de outros estados, a gente já teve até pacientes de outros países aqui no Linhares Medical Center, né? Para tratar o coração aqui em Linhares. Nós temos um centro completo, então desde consultas de prevenção até o diagnóstico com exames de imagem super avançados, né, que conseguem detectar, inclusive, se a artéria tá obstruída, em que percentual, e consegue tratar isso com antecedência, até procedimentos mais complexos quando a pessoa precisa de um tratamento um pouco mais avançado, né, de procedimentos intervencionistas, né? Então, hoje Linhares já se tornou esse polo cardíaco e é referência nacional e internacional. Inclusive, na semana passada, nós tivemos o 7º CTO Clube Brasil, aqui no Linhares Medical Center, onde vieram 120 cardiologistas intervencionistas de 20 estados do Brasil e também de 4 países diferentes, né? Onde foram feitos 10 casos ao vivo de CTO, que é um procedimento complexo, onde a artéria, quando ela está 100% entupida, é necessário fazer esse procedimento, que é um procedimento mais complexo, que precisa de uma habilidade um pouco maior, né? E esses médicos, eles vieram para assistir os médicos aqui da Unicor, né, do Linhares Medical Center, fazendo em tempo real. Então, o procedimento era feito lá na Unicor e era transmitido em tempo real para o auditório, onde os médicos convidados explicavam o que eles estavam fazendo nesse procedimento. Doutora Débora pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Lembrando que assim, o CTO, né, que seria aí exatamente a abordagem dessa oclusão total, né, crônica de uma artéria coronariana, ou seja, uma artéria que irriga, né, o músculo cardíaco, e isso já faz parte, o nome já fala, é crônico. A doença é crônica, então a gente fica com a sensação de que ir ao cardiologista e simplesmente tomar a medicação faz parte da prevenção, faz parte, né, já de todo o tratamento. E quando esse controle, né, não é bem feito, ou as taxas elas não são alcançadas, esse paciente ele não é individualizado dentro, né, dos seus fatores de risco, né, então eu tenho a progressão dessa doença podendo chegar nesse ponto, né, que tendo uma oclusão total de uma coronária. Isso leva anos para acontecer, né, doutor Alberto? Então a gente precisa agir no agora, né? Então a gente precisa sair dessa sensação, é o que eu entendo, né, e que eu vejo assim no dia a dia, é que às vezes o paciente, eu vou lá, vou fazer o check-up, eu vou fazer esse exame de laboratório e guardo o exame na gaveta, demora meses para levar, para a gente poder avaliar, chegar a uma conclusão, né, e fazer uma abordagem adequada, e aquilo fica ali meio em suspensão. E a partir daquele momento que o doutor passou uma receita, vai tomando aquele remédio 1 ano, não faz aquele controle como deveria e acredita estar fazendo uma prevenção. Então ela precisa ser efetiva, né, para funcionar. Isso mesmo. E doutor Alberto, aproveitando então isso que a doutora Débora falou, quando o paciente ele deve procurar um cardiologista, tem uma idade certa, tem uma situação certa que ele deve procurar? Então, de forma geral, quando o paciente é assintomático, ou seja, ele não tem nenhum sintoma sugestivo de doença cardíaca, né? Não tem dor no peito, falta de ar, palpitações, tonturas ou desmaios, ele vai ao cardiologista depois dos 35 anos, se tiver na família dele, a família de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, alguém que teve um infarto antes dos 50 anos de idade. Ou alguém que teve uma oclusão coronariana, né? Teve angina e precisou tratar com angioplastia, ou fez uma cirurgia do coração com menos de 50 anos. O ideal, então, é começar o acompanhamento a partir dos 35. Naqueles pacientes que não têm histórico familiar de doença precoce,
depois dos 40, anualmente é o ideal a gente passar no cardiologista para fazer uma avaliação. E em outras idades, se houver sintomas sugestivos de doença cardíaca, como essas que eu havia falado antes, o ideal é procurar pelo menos um clínico para poder fazer uma avaliação geral e, se for necessário, ele vai encaminhar o cardiologista. Tá ótimo. E aí, doutora Débora, quais os hábitos devem ser evitados para a gente evitar essas doenças cardíacas? Nós temos alguns fatores de risco, né, que nós chamamos, que devem ser controlados e até mesmo evitados, né? Existem fatores de risco que a gente não consegue evitar totalmente, né, ou abolir das nossas vidas. Por exemplo, o histórico familiar. Eu não consigo mudar isso, né? Ou o fato de uma pessoa ser diabética. A gente também não consegue mudar, né? A partir do momento ali que a pessoa tem um diagnóstico de pressão alta, de diabetes, a gente precisa controlar esse fator de risco, tá? Já existem outros fatores que eu consigo, uma dislipidemia, né? Familiar, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar. Mas existem outros fatores que a gente consegue modificar, chama fatores de risco modificáveis por esse motivo. Né? E aí, entre eles, eu tenho tabagismo, né? Eu tenho sedentarismo. Então, a gente precisa agir ativamente contra os fatores de riscos que são modificáveis, né? O tabagismo é o principal fator de risco modificável que o ser humano ainda continua se expondo a ele, né? E ele é extremamente lesivo para o sistema circulatório. Então, o sistema cardiovascular... Tem gente que ainda fala que o cigarro eletrônico não faz tão mal como o cigarro normal, né? Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, nós não temos a venda liberada desse dispositivo, né? Então, ele faz tão mal quanto, porque na verdade a gente vai precisar, nós temos muito mais experiência com o cigarro convencional, né, o cigarro branco, do que com o cigarro eletrônico, né? Mas nós já temos uma experiência com o cigarro eletrônico que já mostra, né, os malefícios dele, sim, tanto respiratórios, né, agudamente causa síndromes respiratórias tão ruins quanto o Covid, como também no sistema cardiovascular. Então, e a dependência, né? Porque ele tem altos níveis de nicotina. Tá? Com certeza. Então, assim, o que eu entendo, né? Respondendo a sua pergunta, é que os fatores de risco, eles precisam ser ativamente controlados. A gente sempre vai bater nessa... Sim, com certeza. E aí, tem circulado nas redes sociais, né? É um meme onde ele mostra que vários atletas, né, várias pessoas que eram atletas e tal, morreram cedo, e várias pessoas, por exemplo, dono de fábrica de cigarro, né, algumas pessoas que nunca fizeram exercício e tal, morreram aos 90. Mas eu acho que isso é uma grande coincidência, na verdade, né? Tem alguma coisa cientificamente, né? Porque cientificamente prova que esses hábitos não saudáveis, eles levam à morte muito mais fácil. Vide o cardiômetro, que hoje as doenças cardíacas são as que mais matam, né? É só avaliar a amostra, que essa amostra é uma amostra viciada, né? Porque você só vê aqueles pacientes que realmente sobreviveram ao fato, né? Então, aqueles pacientes que morreram por causa da determinada doença ou que tiveram uma complicação, não aparece, né? Mas aqueles que estão vivos, sim. Então, é uma amostra viciada, provavelmente um número pequeno. Então, do ponto de vista de estatística, a gente não pode levar em consideração. Então, deve ser encarado só como meme, uma brincadeira, porque fundo de verdade não tem. A gente sabe que o atleta, ele tem uma diminuição de doença cardiovascular. Esses dias eu até coloquei nas redes sociais lá um estudo recente que saiu no JACC, falando sobre isso. E falando principalmente da mulher, né? Que o exercício, ele tem um impacto na diminuição de doença cardiovascular muito maior na mulher do que no homem. Então, faz bem e é importante que se faça, né? É claro que pessoas que não fazem exercício e às vezes têm uma longevidade maior vão aparecer, isso é óbvio. Nem sempre, a gente sabe que em medicina nem sempre nem nunca, né, Débora? Mas são amostras viciadas e que aparecem aleatoriamente aí.
mas o exercício faz bem à saúde. É muito importante que as pessoas tirem um tempo para fazer, porque além da melhora da qualidade cardiovascular, melhora do estilo de vida, melhora da qualidade de vida, né? A gente tem melhora também em outros aspectos do coração, aspectos da saúde física e mental, né? Com certeza. Isso aí. E tem alguns exames que são feitos de rotina para um check-up cardíaco? Tem sim. Quais são eles? Pois é, a gente tem desde exames laboratoriais, né, até um simples eletro, mas principalmente quando a gente fala de doença cardiovascular, de angina, a gente fala de anamnese, de conversa, né? Esse é o principal exame inicial da cardiologia, é conversar com o paciente. Na maioria das vezes ele vai te contar. Se existe algo errado, ele vai te falar na consulta. E é ali que você vai iniciar todo esse rastreio, é ali que vai te acender, né, aquela luz. Opa, atenção, alerta, aqui tem um problema. Então, o principal exame que eu vejo assim na cardiologia básico nem é o exame físico, né? Na maioria das vezes, quando a gente fala de doença cardiovascular, não de válvula, tá? De oclusão coronariana, a gente fala de anamnese, né? Um eletro simples, exames de sangue para constatar as taxas do sangue. Inicialmente é coisa simples. Tá joia. Ainda mais quando a gente está diante de um paciente que tem desmaiado, né? Que o nome médico para desmaio é síncope. Isso. Né? Que é uma perda súbita de consciência. E aí, boa parte do diagnóstico, ou seja, a elucidação da causa do desmaio, na maioria das vezes está dentro da anamnese. Dentro do que o paciente vai contar para a gente, ou então o familiar que viu a pessoa desmaiar, como que foi, o que aconteceu na hora, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Tudo isso dá dicas importantíssimas para a gente descobrir a causa. Então, realmente, no caso da síncope, então, nem se fala. É essencial, né? Porque dependendo do que ele te falar nessa anamnese, você vai falar, mas isso aqui não é do coração. É isso, exatamente. Não é. Assim como a síncope, outros vários sintomas, né? Então, a anamnese é crucial. É necessário avaliar cada história, né? Não, é fundamental a conversa com o paciente, assim, não adianta a gente partir para exames complexos sem essa conversa antes. A gente que é meio leigo, às vezes, a gente quer imitar o vizinho, né? Tipo assim, o doutor passou tal remédio pro vizinho, eu também vou tomar, porque eu tô sentindo a mesma coisa que ele, né? Verdade. Isso jamais deve ser feito, Não. né? Não, tem que ser individualizado sempre, né? Em relação aos exames, a gente tem, além da anamnese e exame físico, um eletrocardiograma que está presente nos consultórios de forma geral, né? É um exame muito bom que traz para a gente uma série de dados sobre o comportamento do coração daquele paciente e realmente a gente tem que... ele deve ser o primeiro exame complementar a ser feito num consultório cardiológico. Tá ótimo. Tá chegando ao fim nosso primeiro bloco, né? Nós vamos chamar os comerciais, mas pode ficar ligado que no segundo bloco a gente vai falar mais sobre as doenças cardíacas, a prevenção e o tratamento. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Bate-Papo das 6. Hoje, quarta-feira, o nosso tema é cardiologia, prevenção e tratamento. E agora eu quero fazer uma pergunta, não sei se todos gostam. Doutor Alberto, energético faz mal para o coração? Sim. Algumas pessoas elas têm uma predisposição maior a ter arritmias, né, com o uso do energético, e isso pode trazer essas doenças e podem deixar a pessoa muito ruim. Então, energético, ele deve ser evitado de todas as formas. Eu não vejo nada do ponto de vista cardiológico que melhore com o uso do energético. Portanto, acho que não deve ser usado de forma nenhuma,
principalmente em quem for cardiopata. Ele aumenta a atividade adrenérgica, ou seja, aumenta a adrenalina circulante, e isso excita as células cardíacas de forma que, além do aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, né, nos vasos sanguíneos, você pode ter também arritmias cardíacas associadas. E doutora Débora, quais são os sinais do infarto na mulher? É verdade que a mulher sente sintomas diferentes do homem no infarto? É verdade. A mulher, às vezes, ela não tem, né, aqueles sintomas típicos, né, de infarto que o homem vai apresentar. Então, ela pode ter uma dor inespecífica, atípica, que a gente chama, né? E um desconforto, um cansaço, às vezes sintomas que não vão lembrar ela doença cardiovascular, infarto, angina. E ela vai deixando aquilo para um segundo momento, tá? Então, ela pode sim ter sintomas mais atípicos, né? Que levam à dúvida. Isso acaba atrasando a procura pela ajuda. Então, a mulher, ela pode sim ter sintomas diferentes dos homens, né, doutor Alberto? E no homem, quais são os sintomas mais comuns? O homem, ele já tem sintomas mais típicos, né? Ele já tem aquela dor lancinante, né? Uma dor em aperto, em peso no peito. Às vezes o paciente até leva a mão para mostrar, né, a dor. Localiza bem a dor, a dor ele pode irradiar para o braço, para a mandíbula, ele pode suar, ter náuseas, né? A mulher às vezes vai ter esses sintomas em separado, assim, né? Ela vai ter sintomas que ela não vai correlacionar, mas o homem ele já mostra um quadro clínico mais rico, assim, né? Mais típico. E os sintomas, no geral, do infarto é dor no peito, né? Pode dar fadiga, só reforçando, náusea, suor frio, palidez, né? Então, pode ter liberação esfincteriana também, né? O xixi, o da vontade de ir ao banheiro, tá? E a dor, ela pode caminhar, né? Ela pode estar localizada no peito, irradiar para o ombro, para o braço, às vezes para a mandíbula, né? Para a região cervical e mandíbula. Pode atravessar, né, o tórax, indo para o dorso também, e pode acelerar o coração, né, sentir sintoma também de palpitação, né, que é o coração mais acelerado. Eu ouvi uma vez, e eu converso com os pacientes sobre isso, que é parecido com um elefante pisando em cima do peito. Sentando, né? Mas desse lado aqui. É só a gente lembrar o tamanho da pata do elefante, né? E aí a gente vai ver que é um desconforto, geralmente é uma pressão nessa região que pega aqui, né? E que vai doer, né? Que vai também dar o desconforto no dorso, na região das costas. Então é parecido com isso. Embora a gente saiba que o desconforto do infarto pode ser em pressão, pode ser em queimação, né? E pode ser no meio do peito, que a gente chama de retroesternal, ou pode ser na região próxima do estômago, que a gente chama de epigástrico, né? E tem que prestar atenção nisso aí. E a gente tem visto bastante casos assim de desconforto no estômago. E as pessoas acham que é problema de estômago, então ficam em casa e tomam algum remédio e não melhora, e depois tomam mais remédio e a gente vai perdendo tempo. Então, o desconforto epigástrico, em alguns casos, pode ser infarto e tem que ser avaliado de forma mais rápida também. Uma outra coisa que eu queria fazer observação é que nas mulheres a gente tem sintomas atípicos, mas pacientes idosos e diabéticos também. Isso aí, falar. Então, naquele paciente idoso e no diabético, você tem que ter um pouco mais de paciência e entender melhor o sintoma, para você fazer a hipótese diagnóstica e seguir na investigação. O paciente diabético, inclusive, ele vai ter, né, às vezes uma dor, reclama muito de dor epigástrica, né? Eu tenho uma azia, eu vivo tratando meu estômago, às vezes até mesmo sente dor no hipocôndrio, né? Eles têm um desconforto abdominal, né? Em geral, epigástrico mesmo.
E é muito comum, o idoso é diferente também. E o diabético, ele tem uma sensibilidade diferente, né? É verdade. E o vaso também é acometido, né? E nesses sintomas, qual é a orientação? Por exemplo, ele, né, às vezes tem gente que vai sentindo o sintoma ao longo da semana, né? Qual é a orientação? O que ele deve fazer ao sentir esses sintomas e pensar e lembrar que pode ser alguma coisa cardíaca? Onde ele deve ir, né? Ele vai no ambulatório ou ele já vai direto no pronto-socorro? Então, de forma geral, como a gente fala, tempo é músculo. Então a gente não pode perder tempo. Portanto, a gente precisa ir num pronto-socorro, principalmente um pronto-socorro preparado, com avaliação cardiológica de urgência, alguém que tenha hemodinâmica 24 horas, como o Unicor, né? Alguém que tenha cirurgia cardíaca de prontidão, né? Alguém que tenha realmente protocolos específicos para atendimento da dor no peito. A gente sabe que o LMC tem, né? O Hospital Rio Doce também. E a gente precisa ser rápido. E esse ser rápido, então, a primeira coisa que o paciente tem quando está passando mal é pedir ajuda. Pede ajuda a um parente, se não tem ninguém em casa, liga para o SAMU, né? O mais importante é pedir ajuda. Não é pegar o carro e sair, né, doutor? E levar, e pedir para alguém levar ele até o hospital. Esse é o ideal, tá bom? E não perder tempo, não achar, eu vou tomar um remédio, e se piorar eu vou. Não, deu o sintoma que parece, vamos descartar só no pronto-socorro. Sim. E o pronto-socorro, ele tem que estar preparado, né, para ele saber, a gente que trabalha no hospital, né, eu fico muito nessa parte do pronto-socorro, do atendimento, a gente dá muito treinamento para as nossas recepcionistas, né, para elas saberem identificar e chamar logo a enfermeira, né. Então, tem alguns pacientes de infarto, né, que chegam quietinhos, né? Como é, doutora? Eles chegam quietinhos, eles não conseguem reclamar, né? Assim, eles ficam sentindo dor e aí a enfermeira tem que abordar, não é isso? É interessante a gente ter esse olhar, né, que o doutor Alberto falou agora, porque esse paciente ele precisa ser prontamente atendido. E muitas vezes é isso mesmo, ele realmente, olha lá como é que está o nosso cardiômetro. Ele realmente sente, ele se sente mal, é real aquilo que ele está sentindo, né? Então, às vezes ele chega ali e fica sentado, é importante ter essa triagem, né? Então, quando o paciente chega, o que você está sentindo? Dor no peito, o olhar, né? Uma UDT, uma unidade de dor torácica, né? Que é um leito simples, onde você vai ter aquele olhar diferenciado, ou seja, ali você tem que ter um eletroseriado, o olhar do médico, né, mais atento, né, com mais agilidade no resultado dos exames, o laboratório. Então, você tem que ter uma estrutura que responda àquele paciente, porque dor torácica não é algo que eu possa esperar. Eu preciso ter as respostas o mais rápido possível, seja para descartar, né, que é o alívio, né, ou seja para a gente confirmar e agir, né, confirmar uma síndrome coronariana ou outras coisas que podem dar dor no peito, tá, gente? E aí também é na urgência que a gente vai identificar, como uma embolia pulmonar, né, uma dissecção de aorta. Então a gente está falando aqui das doenças cardiovasculares, mas lembrando aí que a gente tem outros diagnósticos a serem feitos quando a gente tem dor no peito, tá? E aí é tudo na emergência que vai ser identificado e abordado. Sim, e é muito importante também a pessoa procurar um centro referenciado que justamente tenha isso tudo, aí, né? Tenha todo esse atendimento e, se precisar depois do tratamento, se realmente confirmar o infarto, que tenha como fazer o tratamento ali da maneira mais rápida possível, né? E isso no LMC tem, desde quando ele chega, ele já é identificado no início, rapidamente, já faz todos os exames necessários. E quando é confirmado, ele já tem ali o centro que ele vai fazer o tratamento no próprio lugar. O interessante é que nós temos um protocolo, né, a seguir. Então, a partir do momento que você teve o sintoma, que é o que acende a luz de alerta, você tem um fluxo de atendimento. Então, você sabe por onde passar. Isso facilita o diagnóstico e facilita a gente chegar no melhor resultado, né? Como o doutor Alberto acabou de falar, tempo é músculo.
Então, isso é uma máxima que a gente segue na cardiologia, no atendimento de urgência e emergência, tempo realmente é músculo. Quanto mais eu demoro para fazer esse diagnóstico, mais sofrimento, necrose, né, daquela musculatura eu vou ter. Tá? Então, nós temos o protocolo, temos todo o segmento a partir do nessa diagnóstico. questão do protocolo também, falando, Débora, é muito importante o paciente ter paciência, porque nem sempre a gente vai fazer o diagnóstico de infarto de cara, no primeiro eletro ou no primeiro exame de sangue, né? Às vezes você tem que esperar um pouco mais no atendimento para poder repetir o eletrocardiograma e, se for necessário, repetir o exame de sangue, porque faz parte do protocolo e é a forma mais segura, né, da gente saber se realmente está acontecendo um infarto ali, alguma doença do coração, ou se não é nada disso, a gente pode liberar o paciente para casa. Às vezes o eletro mostra, mas quando não mostra, né? E quando mostra, a doença é muito grave, né? Sim. Ele mostra de cara, né? Então, e 50% dos eletros no pronto-socorro, eles vêm normais. Exato. De entrada. Exato. E quando a gente faz outros eletros ao longo do atendimento, a gente eleva a sensibilidade para 75%. Exato. E ele pode modificar, por isso que é feito toda uma sistemática de atendimento, tá? Chega de um jeito e a gente pode ter modificação dele durante a avaliação, período de observação, né? Sim. A gente ouve muito falar também em morte súbita, né? Quais são as causas que levam à morte súbita? Então, morte súbita geralmente são situações que causam uma parada cardíaca. Antes dos 35 anos, a maior causa de morte súbita cardíaca são doenças genéticas. Doenças genéticas que comprometem o músculo do coração, como a miocardiopatia hipertrófica. São doenças genéticas que acometem apenas a parte molecular de canais iônicos do coração, como a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo e várias outras. Então, doenças genéticas, na maioria das vezes, são as maiores causas de morte súbita em pacientes com menos de 35 anos. Acima de 35 anos, aí a causa maior é a de infarto do miocárdio. Ou seja, uma oclusão aguda, né, de uma das artérias do coração, levando o coração a ter uma parada. E, geralmente, a parada cardíaca súbita é causada por fibrilação ventricular. Pode ser causada por outras causas, né? Por outras situações, mas a parada mais frequente é a fibrilação ventricular, que é uma arritmia que deixa a rede elétrica do coração desorganizado e ele não consegue mais bombear, ele fica fibrilando. Entendi. E a importância dessa prevenção, né, que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Hoje a gente tem um ambulatório específico de cardiologia também no LMC, né? Cardiologistas especializados, né, em várias áreas da cardiologia, inclusive a doutora Débora, né, fazendo teste ergométrico, o doutor Alberto é arritmologista também, temos outras subespecialidades dentro da cardiologia que a gente conta hoje lá no LMC com isso. E esse ambulatório, ele funciona a semana inteira, né, com consultas todos os dias, a semana inteira. E a importância dessas consultas, então, preventivas que a gente estava falando, por exemplo, nos casos de doenças genéticas, né, que você só consegue descobrir que tem se você consultar um cardiologista, né, no ambulatório. Como é feita essa investigação genética, naquele histórico que você falou, né, doutora? Toda a conversa, né, toda a avaliação cardiológica começa na conversa, ali no questionário do médico, na anamnese, né, a gente vai levantando as hipóteses durante a consulta. E a consulta vai produzindo dados a fim de você conseguir aumentar a sensibilidade, né, do seu diagnóstico com métodos diagnósticos complementares, né, com exames. Então, lá no Linhares Medical Center, nós temos um ambulatório e nós conseguimos fazer com muita agilidade essa avaliação para chegar, né, nesse ponto, que é o diagnóstico, né, que é o que a gente quer, que é o diagnóstico e tratamento.
Então, nós conseguimos fazer lá. O Dr. Alberto, ele é cardiologista, ritmologista, está lá no ambulatório, atendendo, né, a todas as doenças. Mas ele tem esse olhar da ritmologia, que é a especialidade, né, dele, assim, uma particularidade do atendimento, né? Então, nós temos esse leque, né, de opções. Temos o Holter, por exemplo, né? Então, a paciente fica 24 horas com o exame. O Dr. Alberto pode falar para que esse Holter serve para nós. Nós temos o ergométrico, que o paciente sai ali da consulta, muitas vezes ele vai para a esteira, a gente consegue fazer um diagnóstico, né, mais preciso, mais rápido. Mapa, né, que é o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico aí de hipertensão arterial. Temos o nosso setor. O eletro, ele já vai fazer ali no momento da consulta, porque faz parte da consulta do cardiologista. E assim a gente tem muitas opções ali, né? E nosso leque, nossos braços ali, eles vão longe, né? Nós temos exames de ponta, ressonância, angiotomografia, né? Então, a partir do momento que você abre esse leque, né, de hipóteses diagnósticas, você tem todo esse arsenal para auxiliar no diagnóstico. Isso ajuda muito a gente, né? É verdade. Fala um pouquinho do Holter, doutor. Para que ele serve? O Holter, ele é na verdade, a gente chama de eletrocardiografia dinâmica, e ele é um eletrocardiograma que geralmente tem 3 canais e que fica 24 horas, fica 48 horas, ou fica 3 dias ou 7 dias, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa, dependendo da média de sintomas que ele tem ao longo da semana, se é diário ou se é 2 ou 3 vezes durante a semana, ou se é uma vez por semana. Tudo isso vai levar a gente a decidir qual é a duração do Holter. E o Holter, ele é um eletrocardiograma que fica o tempo todo, então a gente analisa o ritmo cardíaco durante o dia, a vigília, e também durante a noite. A procura de distúrbios do ritmo, às vezes o paciente tem uma doença da bateria do coração, que a gente chama nó sinusal, e ele consegue dar uma ideia se o paciente tem essa doença ou não. Ele consegue ver vários tipos de arritmia ao longo desse dia, e também conseguem ver outros detalhes importantes, como também que a gente chama de variabilidade de frequência cardíaca, para definir prognóstico em pacientes miocardiopatas. E agora a gente consegue ver também dados que podem sugerir a apneia do sono. E a gente então, o clínico que avalia o exame, ele pode ou não pedir uma polissonografia por causa disso. A gente precisa ir para o comercial, né? Daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar falando sobre esses tratamentos e essa prevenção da cardiologia. Olá, voltamos para o terceiro bloco agora com a doutora Débora e doutor Alberto. A gente estava falando sobre o Holter, né, o exame que verifica o ritmo do coração. E é muito importante que essa junta médica que a gente tem lá, né? Então, assim, vários cardiologistas, várias subespecialidades que tem lá, né? A doutora Débora estava falando dessa importância também no comercial. E esse ambulatório, a gente tendo esse atendimento todo ali, né? Então, o paciente faz a consulta, quando precisa fazer os exames, ele tem tudo na mão ali, né? Já consegue fazer tudo. E depois, se precisar de exames de imagem, também tem ali, consegue fazer no LMC também. Se precisar de ressonância cardíaca, já faz na Uniscan, né? Qual a importância de ter todos esses aparatos, né? Vamos dizer assim, num só lugar, né? Perto ali na cidade, que você possa contar com tudo quanto é tipo de apoio que você precisa. Esse é um diferencial do Linhares Medical Center, né? Não foi só uma vez que o paciente saiu da esteira e foi para o cateterismo, né? Não porque ele apresentou mal-estar na esteira, mas por apresentar um exame alterado. Então, muitas vezes, o Dr. Alberto, mesmo paciente dele que veio fazer um ergométrico, né, que ele solicitou, chega
na esteira, a gente faz o exame, né? Testa o paciente até onde é para ser testado, faz o exame, né? Dentro do que a gente vê, que é o protocolo daquele paciente, seguindo todas as normas, mas o paciente altera o exame, é para isso que ele é feito. E então, não foi uma vez só, a gente teve que lançar mão naquele mesmo dia do serviço de hemodinâmica. Aí o Dr. João entrou em ação, né? Dr. Tarcísio, Dr. Rafael, e a gente conseguiu fazer em tempo recorde um diagnóstico que começou na consulta. E na consulta mesmo, né? Tendo ali aquele relato da dor tão típica, dos sintomas tão típicos, mas no paciente com risco intermediário, aí você tem que fazer essa análise para ver qual que é o risco desse paciente, até para ver a urgência de se realizar todos esses exames, né? E o paciente, às vezes, não tinha aquela definição, vai para a esteira, apresenta uma alteração e naquela mesma noite ali a gente consegue, né? Na tarde mesmo, faz o exame, estuda as coronárias, muitas vezes vai para um outro procedimento. Então tem o CTI dando suporte, né? A terapia intensiva, que muitas vezes a gente vai lançar a mão, né, dessa observação, até 24 horas, 48 após um procedimento desse, e em seguida ele vai para a nossa unidade de internação, tem todo o suporte até o dia da alta. Então a gente consegue fazer dar todo esse suporte. Então esse é o diferencial realmente que o hospital tem, né, que o serviço tem. Com certeza. Também tem lá, doutora, a gente chama de consulta de risco cirúrgico, né? O que é o risco cirúrgico? Muitas pessoas às vezes vêm marcar cirurgias e falam, eu tenho esse pedido aqui de risco cirúrgico, eu não sei o que é isso, né? E a gente tem lá no ambulatório de cardiologia também. Explica um pouquinho o que é o risco cirúrgico e como pode fazer. Nós temos um ambulatório de risco cirúrgico, né? O nosso ambulatório, ele foi criado para dar celeridade nesses processos, né? Que consiste exatamente em avaliar, né, o risco do paciente, também o risco do procedimento, cada procedimento, né? Nós temos procedimentos de baixa complexidade, média e alto risco, né? Então, submetendo o paciente a um risco menor ou maior, e dentro dessas categorias a gente vai quantificar o risco também, né? E qualificar esse paciente para poder fazer a melhor estratégia, né? A melhor abordagem dele, tanto no pré-operatório quanto no perioperatório, né? Que é todo esse processo, né? Antes da cirurgia, durante e depois do procedimento cirúrgico, né? Então, nós temos alguns procedimentos, tá? Não são todos, que exigem, né, a realização desta avaliação pré-anestésica, pré-cirurgia, na verdade, né? Então é importante que a gente tenha essa avaliação com o cardiologista, a avaliação com o anestesiologista, né? Com o anestesista, quem vai fazer a anestesia do paciente, principalmente se esse paciente for um paciente de intermediário para alto risco de complicações. E tem casos que no risco cirúrgico precisa, por exemplo, adiar talvez a cirurgia? Sim. São os pacientes que têm alguma alteração mais importante do coração e mais aguda, né? Insuficiência cardíaca descompensada, uma estenose aórtica importante, também muito sintomática. Então, situações agudas, doenças com comprometimento agudo do coração que estão em andamento, o paciente está sintomático, se é uma cirurgia que pode esperar, o ideal é esperar até que o paciente seja compensado e então entre no procedimento com o quadro clínico mais adequado. É claro que nem sempre a gente consegue isso. Às vezes nós temos duas urgências ao mesmo tempo. Nós temos uma urgência cardiológica acontecendo, uma urgência vascular acontecendo, e a gente às vezes tem que fazer, dar preferência por uma e seguir em frente. São as coisas da medicina, né, doutora? A gente às vezes tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo e resolver aquela mais urgente, né? Sendo que as duas são as urgentes, mas às vezes é difícil a gente entender isso, mas tem que ser. E com relação ao risco cirúrgico, é isso aí. A gente tem que saber o momento certo da cirurgia, levando-se em conta o quadro cardíaco do paciente.
Na cardiologia você tem que individualizar tudo, né? Não tem receita, né? De bolo, né? De bolo, não tem uma coisa fixa para você fazer. É aqui, ó, tem que fazer. Não. Cardiologia você vai individualizar a doença, o paciente, para tentar chegar no melhor resultado possível, né? Então, o doutor Alberto está falando, se você tem 2 doenças, né? Porque se você está operando é porque existe uma doença vigente, né? Com uma indicação X de cirurgia. Você vem ao cardiologista num pré-operatório para identificar o quê? Se você tem um risco adicional, tá? Para se submeter àquela cirurgia. Então, claro que quando você está ali diante do cardiologista para fazer o risco cirúrgico, nós estamos procurando para dar o quê? Maior segurança, né? Porque já é um procedimento cirúrgico, já submete o paciente a um estado que não é o estado natural, né? A gente está mexendo em algo que precisa ser reparado ou tratado. Então, isso é algo que requer muita celeridade e atenção. Né? Muito bom. Dos exames que a gente falou também, a gente tem 2 exames de imagem, né? A angiotomografia de coronárias e a ressonância do coração, né? Que hoje a gente tem equipamentos muito avançados, né? Aqui no Linhares Medical Center e na Uniscan, onde a gente consegue ver com antecedência ali na angiotomografia também, né? Tem algumas indicações que a gente consegue ver com antecedência se tem, né, gordura se acumulando, né, alguma placa ali, e consegue tratar clinicamente, né, doutor? Se tiver mais avançado, né, faz os procedimentos os exames de cateterismo, de angioplastia, como é quando detecta alguma coisa mais avançada, né? Como é? Ele já faz para o cateterismo e vai para a angioplastia? Então, tem algumas situações em que a gente precisa lançar a mão da angiotomografia coronariana, que é um exame muito bom, que detecta a presença de placas de ateroma, ou seja, de gordura dentro das artérias do coração. E ela consegue estratificar o tamanho da placa, estratificar a qualidade da placa. O tamanho da placa, geralmente aquelas acima de 70%, elas têm um potencial de causar mais problemas, de diminuição de fluxo sanguíneo para o músculo, né? E tem aquela qualidade da placa que a gente chama de placa mole, não calcificada, e ela tem um potencial maior de se rasgar, e ali é aquele momento em que acontece o coágulo e causa um infarto. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final do bate-papo das 6, né? Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Alberto, da doutora Débora. Queria que vocês deixassem um recado aí para a população, né? Como eles podem se cuidar e qual a importância desses hábitos saudáveis, né? Então, é importante que a gente ouça, né, as orientações dadas e fixe bem que doença cardiovascular é a maior causa de morte no mundo e que, segundo a OMS, a gente consegue prevenir essa mortalidade em torno de 70% com controle de fatores de risco, controle de doenças associadas e principalmente modificando hábitos, tendo hábitos saudáveis. Portanto, é importante que a gente se cuide e, se necessário, procurar o cardiologista para uma orientação mais adequada. Lembrando aqui que vocês precisam ficar atentos com o seguinte, né? Quando a gente fala em prevenção e a gente fala de procurar mudar o estilo de vida, quando nós precisamos mudar hábitos, né? Mudar o número da balança, o peso que aparece lá, o valor que está aparecendo no aparelho de pressão, as taxas que estão aparecendo no sangue, não são apenas números. Isso foi uma forma que a gente conseguiu de identificar o que está errado no nosso corpo. Então não adianta eu ter a falsa ilusão de que eu preciso normalizar aquele número e a partir do momento daquilo ali, pronto, meus problemas se acabaram. Prevenção não se trata disso. É um trabalho contínuo que a gente tem que fazer diariamente e o acompanhamento ele tem que ser regular com o cardiologista. Então isso é prevenção. E tratamento ele tem que ser regular e contínuo. Isso aí. Muito bom estar com vocês aqui, foi um prazer. Ótima quarta-feira para vocês e até mais.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.